Caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a esse terceiro encontro do nosso curso sobre a vida de oração. No nosso primeiro encontro, nós observamos o que é oração e por que nós oramos. No segundo encontro, conversamos sobre a capacidade santificadora da oração. E nesse terceiro encontro, nós observaremos as orações mais comuns, a oração vocal e a oração mental. Veja bem, caro irmão, quando nós falamos sobre oração vocal e sobre oração mental, nós estamos falando sobre os graus de oração. E a uma santa em específica, nós devemos a classificação mais profunda e exata dos graus de oração que se conhece até os nossos dias. E o nome dessa santa é Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, no seu maravilhoso livro, obra Castelo Interior, vai descrevendo as etapas sucessivas da santificação da alma em torno de sua vida de oração. Para essa grande santa, os graus de oração coincidem com os da vida cristã em sua marcha até a santidade. E aqui é muito importante para entendermos que a intensidade da oração coincide com a intensidade da caridade, do amor que tributamos a Deus e ao próximo por causa de Deus. Santa Teresa classifica os graus de oração da seguinte forma: o primeiro grau de Santa Teresa, oração vocal. Segundo grau, oração de meditação. Terceiro grau, oração afetiva. Quarto grau, oração de simplicidade. Quinto grau, recolhimento infuso. Sexto grau, quietude. Sétimo grau, união simples. Oitavo grau, união estática. E nono grau, união transformativa. Os três primeiros graus, oração vocal, oração de meditação e oração afetiva, correspondem às três primeiras moradas do castelo interior, conforme nos apresenta Santa Teresa. E vamos observar desses três primeiros graus de oração, o primeiro e o segundo, a oração vocal e a oração de meditação. Mas o que é oração vocal? Oração vocal é aquela oração que se manifesta com as palavras da nossa linguagem articulada. Sim, e com isso constitui a oração pública, a Santa Missa e a oração litúrgica, mas também a nossa oração privada. A pergunta é necessário realizar a oração vocal? Sim, é necessário. Santo Tomás de Aquino nos ensina que a oração vocal é conveniente, primeiro, para excitar, para animar a devoção interior pela qual a alma se eleva até Deus. Também é necessária a oração vocal, segundo Santo Tomás, para oferecer a Deus a homenagem do nosso corpo, além da nossa alma, uma vez que utilizamos as cordas vocais, utilizamos os gestos do corpo, nos ajoelhamos, oramos de braços abertos, prostrados, deitados diante do Senhor. E, sobretudo, para desabafar exteriormente a veemência do nosso afeto interior. A oração vocal, ela é uma preparação para nós chegarmos à oração mental. Sim, mas quais são as condições para se realizar bem uma oração vocal? A primeira condição é atenção. Atenção.
A oração vocal precisa ser atenta. Precisamos nos atentar às palavras que pronunciamos e pronunciá-las corretamente. A oração vocal, na sua atenção, precisa fazer com que nós fixemos os nossos sentidos às palavras e os seus significados místicos. A atenção é algo necessário para a oração vocal. Por isso, não é possível fazer oração vocal bem feita no meio de uma baderna. A segunda condição para uma oração vocal ser bem feita é a profunda piedade, e ela complementa a condição anterior, que é a atenção. Com a atenção, nós aplicamos a nossa inteligência a Deus. Com a profunda piedade, nós colocamos em contato com Ele o nosso coração e a nossa vontade. Esta piedade profunda envolve e supõe o conjunto das virtudes cristãs: a caridade, a fé, a confiança, a humildade, a devoção e reverência diante da majestade divina e a perseverança. Nós temos diversas fórmulas de oração vocal. Nós temos a fórmula mais perfeita que Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Diz nosso Senhor: quando vós fordes orares, rezeis assim, e nos diz: Pai Nosso que estais no céu, e segue ensinando a oração. Nós temos também a oração da Ave Maria, que são as repetições das palavras do mensageiro de Deus, a bem-aventurada Virgem Maria, em Nazaré da Galileia. Alegra-te, ave cheia de graça, e a repetição das palavras de Isabel, mulher repleta do Espírito Santo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Uma outra oração vocal excelentíssima, a profissão de fé, que nos recorda todos os artigos da nossa fé, aquilo que nós cremos. A Salve Rainha, o Glória, o Ângelus, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. São orações vocais. Nosso Senhor nos ensinou a fazer essas orações vocais de repetição. Pai Nosso, nosso Senhor orou essas orações vocais, os salmos: meu Deus, por que me abandonastes no alto da cruz? São orações vocais. E lembrando que dentre todas as orações vocais, a mais excelente é a oração do Pai Nosso, com os seus 7 pedidos em direção ao Pai. Muito bem, a oração vocal, ela é uma preparação para a oração de meditação. Mas você pode se perguntar: o que é a oração de meditação? A oração vocal eu sei, que é a pronúncia da nossa linguagem, a manifestação com as palavras da nossa linguagem sobre algo relacionado a Deus. Mas o que é a oração de meditação? A oração de meditação, meu irmão, é a aplicação racional da nossa mente a uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela e nos movermos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Vamos entender melhor. A oração de meditação é a aplicação racional da mente. Esse é o elemento mais típico e característico da meditação, da oração de meditação, que distingue esse tipo de oração dos demais graus de oração. É a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural. Com qual finalidade
para nos convencermos dela. E não é aplicação da mente somente a qualquer verdade, não. É uma verdade sobrenatural. E aí pode ser um texto da Sagrada Escritura, que você pode ali meditar esse texto da Sagrada Escritura. Observemos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 em diante, no qual chega um leproso e diz, prostra-se diante de Cristo e diz: Senhor, se tu queres, pode me curar. E Cristo diz: eu quero. E Cristo toca o leproso. E você vai aplicar a sua mente àquela verdade. Cristo tocou. Cristo tocou. Cristo tocou o homem e o curou. Cristo tocou. E você vai aplicar a sua mente em entender as formas como que Cristo toca a sua vida. Também pode ser realizada essa oração de meditação a partir de uma passagem da vida de um santo, uma fórmula litúrgica. As nossas orações eucarísticas são riquíssimas. Quantas vezes nós escutamos da missa as palavras: é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E aí você aplica a sua mente: é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar graças a Deus. É justo, se é justo, é nosso dever. Porque se é justo, a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é de direito. E é direito de Deus receber o nosso culto de adoração. É necessário, porque é necessidade de salvação para nós, dar-vos graças a Deus, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Aplicar a nossa mente a uma verdade sobrenatural para nos convencermos dela, Aqui nós temos a nossa finalidade intelectiva da aplicação da mente a uma verdade sobrenatural. É a finalidade que tem por objeto chegar à convicção firme e enérgica sobre aquela verdade de fé, com convicção pura. Aplicarmos a nossa mente, nos convencermos da verdade e nos movermos a amá-la. Aqui está a finalidade afetiva, nos movermos a amar aquilo em que nós aplicamos a mente. E praticar aquela verdade com a ajuda da graça. Toda meditação bem feita deve terminar em um propósito, em uma oração, meu irmão. Você vai aplicar a sua mente. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Apliquei a minha mente e então vou terminar essa meditação com uma oração e um propósito de dar graça a Deus como dever, como necessidade, de forma concreta, como eu vou dar graças a Deus. Veja, a oração de meditação é um tesouro para cada um de nós. É um tesouro, é uma necessidade para que nós possamos nos salvar-se. Porque veja, quem reza se salva, de Santo Afonso Maria de Ligório, quem não reza se condena. E é absolutamente imprescindível a oração de meditação para a alma que aspira à santidade. Nada mesmo pode suprir a vida de oração. Nada, nem sequer a recepção diária dos sacramentos. Você que tem o propósito de ir à missa todos os dias, vá à missa, mas não se furte da sua oração de meditação todos os dias, não se furte. Veja bem, nós temos alguns métodos para realizar a oração de meditação, métodos apresentados por Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório propõe um método de preparação que supõe a virtude da fé, a virtude da humildade, a contrição e o pedido.
considerações, afetos e propósitos, e uma conclusão de ação de graça, renovação de propósitos, pedido de auxílio de Deus. Se nós observarmos, Santo Afonso Maria de Ligório nos diz para que o primeiro passo seja fazer um ato de fé na presença de Deus e ter humilde reverência e acatamento a Deus. O segundo passo de Santo Afonso Maria de Ligório é preciso de uma oração preparatória, pedindo a graça de Deus para que a gente possa fazer uma boa meditação. O terceiro passo é o exercício da nossa imaginação, colocar nossa memória diante da verdade, pedir uma graça especial para retirar daquela verdade uma mensagem divina. E esses são passos de preparação. E assim por diante. Meu irmão, não se esqueça, oração vocal como preparação para a oração mental. E não se esqueça, as duas principais orações vocais, Pai Nosso, Ave Maria, e se você estiver no meio do dia, precisar fazer uma oração vocal, faça as jaculatórias. Orações rápidas, como uma lança, uma jacta, em latim, jogada ao céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então, Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Vinde em meu auxílio, Senhor. E assim por diante. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus esteja sobre você e a sua vida de oração seja banhada pela caridade divina. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.